Senhor presidente, nobres pares, público presente aqui na galeria, funcionários presentes e a todos que nos assistem, bom dia. Eu gostaria de aqui estar continuando um pouquinho mais a minha fala sobre a questão do aumento do IPTU, sendo que semana passada acabei utilizando meus 10 minutos só para falar do IPTU, e como eu tenho outros assuntos também, então vou, na primeira parte, falar um pouquinho sobre a questão do aumento do IPTU e depois outros assuntos também. Durante a semana, eu recebi um ofício de um movimento de Jacareí contra o IPTU, aumento do IPTU. Aqui está sendo assinado pelo seu Carlos Eduardo Anzolin Begotti, tá certo? Está presente aqui. Na qual pergunta o nosso posicionamento em relação a esse aumento. Nós, como foi dito anteriormente, nós posicionamos contrário. Esse projeto foi votado no dia 4 de dezembro do ano passado, a planta de valores genéricos, que calcula, no caso, o valor do IPTU, no caso. Aqui também fala a minha justificativa com relação ao meu posicionamento contrário. Primeiro, o projeto chegou de última hora. Chegou para a gente na segunda-feira à tarde e nós votamos isso na quarta-feira. Muito pouco tempo. Eu acho, particularmente, que deveria ter tido uma audiência pública, convidando aí a Associação dos Engenheiros Arquitetos, as imobiliárias, enfim, todos que estão envolvidos na questão urbanística da cidade, no caso. E a opinião dos eleitores que falam aqui? Eu consultei as minhas bases, consultei o partido, e o posicionamento deles era realmente contrário. Por essa razão, nós votamos contrário a essa propositura na época. Uma coisa que eu deixo bem claro para vocês, o valor que está sendo cobrado aqui, eu vou mostrar aqui novamente, um absurdo que houve foi no Jardim Siesta. Teve um aumento de 1.318% de aumento de IPTU. Para quem quiser ver posteriormente, eu até mostro as cópias aqui, e o imposto, esse é o valor venal, e o imposto quase de 500%, 496% no Jardim Siesta. Mas eu tenho outros exemplos aqui também. Ali na Santa Cruz dos Lázaros, na Avenida São João, existe um terreno em que o valor venal ele passou para 1.104%. O IPTU, 343%. E na época eu falei aqui na tribuna, dizendo que haveria um aumento até mais de 1.000%. Isso eu falei. E eu não estava certo. Eu tenho dois exemplos aqui de aumento realmente acima de 1.000% no caso. Um outro terreno, esse já, terra de Santa Helena. O valor venal aumentou 488% e o IPTU 235%. Então, nisso aí, eu vejo o seguinte, que realmente há um abuso. E uma coisa interessante que eu falo para vocês, já são dois. Semana passada falei de um. Eu fiquei sabendo que tem mais um que vem me procurar. Essas duas pessoas disseram que o aumento foi praticamente inexistente. E verificando o local, esses locais são locais passíveis de desapropriação, no caso. Então, isso quer dizer o quê? Que realmente tem interesses aí, por isso que não teve esse aumento abusivo, no caso. Então, eu fico muito triste em ver esse abuso de cobrança feito ao nosso cidadão em si. Eu acho que pagar imposto é uma coisa. O que está sendo feito, na verdade, seria um confisco
proibido pela Constituição Federal, no caso. Então, eu falo para vocês, o nosso posicionamento é contrário a essa cobrança abusiva que foi feito. Eu entendo todos vocês, inclusive eu vejo aqui muita gente presente aqui na tribuna, e isso é muito importante. Continuando aqui. Pela ordem, apenas atendendo aí, para que a gente possa fazer isso de forma ordeira, eu gostaria de sugerir, para só o tempo do orador, senão vai prejudicar o tempo do orador. Eu gostaria de sugerir, por gentileza, que até o Carlos Eduardo, que a gente conseguisse formar uma comissão nessa linha apartidária, porque existem também aqui membros de partidos aqui no plenário, que nós conhecemos, que uma comissão apartidária, para a gente, após acabar a reunião, a gente poder receber essa comissão, para que vocês possam conversar com a gente e abrir esse canal de diálogo que você nos fez. Eu acho bastante importante e legítimo. Então, depois do intervalo, depois que acabar aqui, na hora do intervalo, que a gente possa receber e abrir esse canal de diálogo com vocês, porque é legítimo esse processo. Bom, então... Bom, eu gostaria de estar continuando aqui a minha fala, dizendo o seguinte, que o meu gabinete está à disposição de todo mundo que queiram estar contribuindo também com a gente em relação a esse aumento aí que a gente acha abusivo, então nós estamos à disposição. Bom, um outro assunto que me vem aqui, esse é um assunto bastante preocupante, e eu sei que está sendo feito um edital, no caso da questão do hospital municipal, no caso. Eu estou sabendo que parece que está sendo feito um edital, no caso, para se fazer esse hospital, no caso. Para vocês terem uma ideia, o hospital, segundo o seu prefeito, a intenção é fazer um hospital através da iniciativa privada, no caso. Só que uma coisa que me preocupa é que serão 15 anos de aluguel. Eu não lembro exatamente os valores aqui, mas eu sei que são 15 anos. E nisso aí, os 15 anos, você tem uma somatória de mais de 80 milhões de reais aí no caso. Eu acho que daria para se fazer um novo hospital. E outra, nós sabemos também que alguns municípios, como São Bernardo, que conseguiu praticamente a dinheiro de fundo perdido, a construção de um hospital de 120 milhões. Então, existem essessas possibilidades. Informo também o seguinte,
que durante 15 anos serão 4 administrações, a partir, só para concluir, serão 4 administrações. Eu vejo que esse projeto da construção, primeiro que deveria passar por essa Câmara, no caso, para a nossa aprovação. Infelizmente, isso não está sendo feito. Então, a minha cobrança é nesse sentido, de que esse projeto que o prefeito tem, no sentido de construir um hospital particular, que passe por essa casa, e não da maneira como está sendo feita. Então, essa é uma questão que me preocupa, e muito obrigado.